aspecto moral. Está errado. Está errado. A moral está no aspecto científico, a moral está no aspecto filosófico e a moral está no aspecto religioso. Ela está em toda parte. Já ouviu falar mediunidade com Jesus? Mediunidade é o aspecto científico, mas tem que ter uma moral. Então a moral não está à parte, mas para os materialistas espíritas, a moral está fora do aspecto científico e do filosófico. E na verdade ele está nos três. Sem moral está tudo errado. A ciência sem moral leva às loucuras que a gente viu na Segunda Guerra. Os cientistas tentando encontrar soluções em seres vivos, humanos, sem nenhuma moral. Sem a moral, a ciência, como aconteceu naquela época da Idade Média, da Grécia Antiga, em que as pessoas tentavam encontrar a alma no corpo da pessoa. Aí abria o corpo da pessoa, o morto chegava, abria e procurava a alma, não achava. Aí alguém muito inteligente disse assim: é porque a alma foi-se embora. Como ele morreu, a alma foi-se embora. Então a gente vai pegar uma pessoa viva e vai abrir ele vivo, para ver se a gente encontra a alma, porque a alma vai estar lá dentro. Aí abriu o cara vivo, sem anestesia, sem nada. Pegava quem? Os inimigos, os criminosos. Isso é a ciência sem moral. A ciência sem moral vai criar muitos abortos, porque eles vão descobrir que as pessoas estão tendo filhos com problemas e vão dizer assim: aborta, porque você pode engravidar novamente e vamos ter filhos saudáveis. Ou então vão fazer como Hitler, em que diz que existe uma raça pura, a ariana pura. Então ele elegeu quem era, quem não era câmara de gás. Não foi só os judeus que foram para as câmaras de gás. Os aleijados, os doentes mentais, porque não faziam parte de uma genética. Essa é a ciência sem moral. Então a filosofia, a ciência tem que ter a moral. Então a moral não é um aspecto, é necessário, conforme Jesus ensinou. Então, na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Kardec defendeu em oposição a uma reportagem no jornal La Discussion. Era um jornal de Bruxelas que fez uma reportagem sobre o espiritismo nascente. Aí veja o que o jornal disse na época: não é uma religião, o jornal, porque não tem dogmas, nem culto, nem sacerdotes, nem artigos de fé, é mais uma filosofia, porque sua doutrina é estabelecida sobre a prova certa da imortalidade da alma. É para fornecer essa prova que os espíritas evocam os espíritos no além-túmulo. Isso é uma opinião, um ponto de vista do jornal da Discussion de Bruxelas. Sabe o que foi que Kardec respondeu na Revista Espírita de 1868? Disse o seguinte: em suma, o Discussion, que é o jornal, não se apresenta como órgão nem apóstolo do Espiritismo. E Kardec não concordou com a reportagem, porque os materialistas adoraram a reportagem. Os materialistas do movimento espírita. Kardec discutiu muito com muitos confrades na época por conta disso, por conta dessa questão religiosa, que Kardec defendia. Porque nós espíritas devemos combater o materialismo. Ele provoca aborto, pena de morte, porque não se sensibiliza com a alma, o espírito, a emoção, o indivíduo, o ser.
Eles se baseiam numa única existência. E se não tem nada depois da morte, a gente vai sumir. Para que fazer o bem? Para que estudar? Para que se intelectualizar? Se a gente vai morrer e vai perder tudo. Para que correr tanto atrás do dinheiro? Se vamos morrer e perder tudo. Então, beira o niilismo e a anarquia, em que todo mundo desrespeita as leis. E por que existem leis? E por que a gente responde a essas leis humanas? Porque a gente respeita. Porque a humanidade chegou a um patamar em que a maioria dos seus indivíduos respeitam as leis humanas. Porque a anarquia já foi experimentada e foi muito ruim para esses povos. Porque gera problemas sociais. Ah, mas eu vou morrer mesmo? Deixa para os outros. Essa é a ideia materialista. Então devemos combater. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, vocês conhecem o Evangelho, vocês vão encontrar lá a seguinte frase: o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Até aí, o materialista vai dizer assim: ah, mas ele não está dizendo que é religião, não. Ele está dizendo que auxilia a religião. Então não podemos negar a religião. Porque tem muitos confrades espíritas que combatem a religião sistematicamente. Se Kardec disse que o Espiritismo veio para auxiliar a religião, como podemos ser contra a religião? Ainda mais o ponto de vista, a visão religiosa do Espiritismo. Mas tem mais, gente. Kardec colocou uma mensagem do Espírito São Luís lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Que provas irrecusáveis é essa? A ciência espírita. Ah, mas não temos dogmas, como o Jornal do Bruxelas diz. Ou não temos cultos nem artigos de fé. Nem temos hierarquia sacerdotal. Isso não elimina a possibilidade da nossa visão religiosa do Espiritismo. Não elimina. Nem é motivo para a gente combater as religiões, como São Luís está dizendo. Mas na Revista Espírita de 1862, aí é Kardec que vai falar. O Espiritismo é forte, porque assenta sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Toda religião professa isso. Isso no Livro dos Espíritos. Na revista diz o seguinte: visando desacreditar o Espiritismo. E olha, a gente contribui sim para desacreditar o Espiritismo. A gente combateu o aspecto religioso. Kardec via isso e diz assim, ó, visando a desacreditar o Espiritismo, pretende alguns que ele vai destruir a religião. Sabeis que é exatamente o contrário, pois Kardec estava discursando para os confrades espíritas na Sociedade Espírita de Paris. Ele estava apontando para os espíritas: sabeis que é exatamente o contrário, pois a maioria de vós, que mal acreditavas em Deus e na alma, agora creem. Quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais põe os pés nas igrejas,
a elas vão com recolhimento. Vosso delicado irmão, Allan Kardec. Não acabou aí, não. Aí, uma vez, o Emmanuel fala no livro O Consolador. Aí, uma vez, é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda a religião, diz Emmanuel, e na moral do Cristo. Veja que moral não é um aspecto, ela está presente em tudo. A moral do Cristo tem que estar presente em tudo, em todos os nossos pensamentos, palavras e atos. Se renegasse o cristianismo, o espiritismo se desmentiria e se suicidaria. Se negasse o cristianismo. Então, no Consolador, o Emmanuel vai dizer: podemos tornar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. Triângulos, três. A ciência, a filosofia, vincula a Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. O que é o céu? A vida verdadeira, a vida espiritual, porque essa é temporária. Sem a religião, sem o aspecto religioso do espiritismo, a ciência espírita e a filosofia espírita iria somente dar base para uma vida no corpo da carne, sem analisarmos que essa experiência na carne propicia benefícios para que a vida verdadeira, que é o céu, simbolizado aqui no Emmanuel, e a vida verdadeira nós estejamos em locais melhores, em situações melhores. Então, sem essa prática, todo conhecimento científico espírita, todo conhecimento filosófico espírita se perde. Porque chegando no plano espiritual, vão perguntar para a gente: Edson, o que você fez na Terra? Eu fui para a Reunião Mediúnica, eu apliquei passe, eu estudei muito no ESP, eu fiz muita palestra, eu agora sei de onde eu vim, eu sei agora porque eu estou aqui na Terra, e agora eu sei que depois da morte eu estou aqui desencarnado com vocês. Não, Edson, eu não perguntei isso. O que você fez para melhorar? Porque você chegou aqui do jeito que você saiu. Quando você reencarnou, sabia de tudo isso, porque você estava no plano espiritual. Então, no plano espiritual, você sabia que existia a reencarnação. Lá no plano espiritual, você sabia que existia a morte. Você veio do plano espiritual e voltou do mesmo jeito. Sua passagem na Terra foi só de acúmulo de conhecimento. O que você fez de bom com isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Os materialistas não querem isso. Os espíritas materialistas também não são credores dessa ideia de amar o próximo. São radicais, vocês podem ver que eles se envolvem muito em política, em discussões sem sentido. Tudo eles radicalizam, porque eles se alimentam disso. Agora dizer assim: mude você, perdoe aquele que se opõe politicamente a você, ore pelo político que você considera um inimigo, ore para o seu inimigo, faça o bem a quem faz mal. Filosofia espírita, a ciência espírita, sozinha, sem aplicação, sem experiência, que é o aspecto religioso, não vai nos modificar. Sabe uma coisa, é isso? O Espírito vai dizer também: você vai voltar. Agora você vai voltar com menos recursos do que você veio da outra vez. Porque com todo o recurso que a gente deu para você,
não lhe demos doença. O máximo que a gente lhe deu foi uma telha quebrada na testa, né? Pouco cabelo. Mas o resto é inteligência, saúde. E você não praticou nada. Agora você vai nascer meio assim, cabeludo, mas com um nariz enorme, uma orelha maior do que a de elefante, com os dentes horríveis. Você vai nascer feio. Você vai receber muita dificuldade nessa vida. Outra vez você acorda. Se desperta. A gente vai levar você para reencarnar como espírito novamente. Mas sem esses recursos da saúde, recursos financeiros, você não vai ter carro para andar a pé, andar de ônibus. Vai reencarnar para andar de ônibus em São Paulo. Vai reencarnar para andar de ônibus em Caruaru, não. Pega um ônibus seguro para estar no destino tranquilo. É isso, gente, que a moral espírita tem que estar nos três aspectos. Mas o aspecto religioso é a prática do bem, da caridade, para a gente sentir novas emoções que a gente não sentia na relação de perdão com o próximo. Várias reencarnações a vir. Então, Kardec também, no discurso que ele fez, houve um discurso que era uma sessão anual de comemoração dos mortos, finados nossos aqui, dia de finados. Então, era 1º de novembro de 1868. Kardec fez um discurso e entrou nessa área da religião, da crença religiosa. Aí Kardec disse no discurso, em seu radicalismo, esse discurso está na Revista Espírita, certo? De 1868, de dezembro de 1868. Se vocês pegarem, vocês vão ver o discurso. Em seu radicalismo, pensam que seria melhor construir hospícios do que templos. Sempre criticando aqueles que não admitiam a religiosidade espírita. Ah não, os doentes mentais no hospício. Não precisa de igreja não. Porque o templo de Deus está em toda parte. Os materialistas não estão defendendo isso. Os materialistas cristãos. Não sei nem se eu posso usar esse termo, mas vocês estão entendendo, né? É uma metáfora. Não dá para conciliar o materialismo com qualquer tipo de crença, nem espírita. Então, leve com bom humor. Porque eles dizem assim, Deus está em toda parte, então a gente não precisa fazer essas reuniões que estamos fazendo aqui. Porque cada um pode orar em sua própria casa. E a qualquer hora, ao passo que os pobres, os doentes e os enfermos necessitam de lugares de refúgio. Estamos dizendo assim, ó, pobre, doente e enfermo, eles têm que se refugiar. Não precisa ir para templo, nem ir. Agora imagine, um espírita que eu conheci. Ele morava numa família em que o pai e a mãe bebiam muito. A família de farra. Moravam em Olinda. Viviam do carnaval de fevereiro a fevereiro. Não tinha carnaval só em fevereiro, não. Eles viviam de carnaval todo final de semana. Se reuniam para beber, para brincar, para tocar um samba. A vida era só essa. Ele se tornou espírita, não sei como, tem que consultar os espíritos aí, e não se sentia bem naquele ambiente, e resolveu fazer um evangelho lá, e foi convidar os irmãos, os pais. Sabe o que ele recebeu? Uma grande crítica. Agora é um anjinho, agora só quer ser o bonzinho. E diziam assim, quando eu precisar de Deus, só eu ir lá, ali na sala, aí tinha um oratório na sala, e fazer uma oração. Aí ele foi ainda argumentar com a mãe, mas mãe, que adianta a gente fazer isso e depois
continuar nessa vida. Porque Deus é assim. Mas mãe, a senhora nunca foi a uma igreja nem nada, a senhora pelo menos vai à igreja. A senhora não é católica? Não preciso, Deus está aqui. Meu anjo da guarda está lá. A gente, como espírita, sabe muito bem que em certos ambientes a gente não vai conseguir esse tipo de comunicações com os benfeitores espirituais. É algo assim, sem nenhuma crítica a quem vai. Vocês vão fazer um evangelho lá no Parque do Forró, no São João, no dia de sair rodada. Vamos fazer, chamar o pessoal, vamos fazer aqui, porque Deus está aqui. Claro que Deus está em toda parte. Mas há ambientes onde podemos nos comunicar melhor com Ele. E o isolamento religioso, diz Kardec no discurso, como o isolamento social conduz ao egoísmo. Então, esses encontros que a gente faz aqui, os seminários, as palestras, esses encontros que a gente faz no carnaval, os estudos, ele nos liberta pouco a pouco do egoísmo. Porque nos templos católicos, protestantes, espíritas, nós vamos encontrar os crentes verdadeiros e os crentes falsos. Os crentes falsos são aqueles que acreditam nas suas crenças e não nas crenças verdadeiras que é de Deus. E preferem se acomodar nas suas crenças, que normalmente a maioria são falsas. São argumentos que ele encontra. Por exemplo, eu não vou para a palestra hoje não, porque está chovendo. E eu posso pegar um resfriado. Um bom argumento, né? Então, normalmente nós fazemos isso. Tentamos advogar a favor das nossas imperfeições e nos colocamos dentro da religião e queremos que a religião defenda essas crenças falsas, nos mantendo nesse mesmo hábito. O aspecto religioso do Espiritismo, como qualquer religião, condena certas práticas. Agora, segue quem quer. Não existe dogmatismo no Espiritismo. Existe dogma. Qual é o dogma do Espiritismo? A reencarnação. Dogma é princípio de uma doutrina, O significado da palavra dogma é esse. Agora, não somos dogmáticos. Aquele que impõe, olha, é assim, tem que ser assim. Não. Esse é o dogmatismo. Nós podemos discordar. Por isso que eu aceito a discordância dos materialistas espíritas. Aceito. Mas também tem que aceitar o que os espíritos, que a Kardec falou, São Luís falou, que Emmanuel falou. Chegam até a dizer que Emmanuel é um espírito inferior. Sim. Dirigente espírita dizendo que Emmanuel não é um espírito elevado. Desacreditando, que é um argumento muito comum daqueles que não têm argumento. Atacar. Quando vocês veem pessoas atacando, pode dizer que eles perderam. Sócrates descobriu isso. Ele estava com a verdade. E não sou eu que estou com a verdade, é os Espíritos que estão trazendo uma revelação. Toda revelação, ela tem que ser embasada na verdade. Senão não é revelação. Nem revelação espírita. Então, o que Emmanuel fala, o que São Luís fala, o que Kardec fala, aí tem que respeitar. Não é Edson que está defendendo aqui, são os Espíritos. Aí Kardec, falando para todos os espíritas, diz assim no discurso: por que então temos declarado que o Espiritismo não é religião? Os materialistas espíritas dizem que Kardec disse que a gente não é religião nessa parte aqui. Mas isso não é uma afirmativa, é uma pergunta. Kardec não afirmou que é uma religião. Eu tive que ensinar português. Mas não adianta, não entra. Kardec não está com meu amigo.
Kardec não está afirmando que o Espiritismo não é religião. Ele está fazendo uma pergunta para explicar por que a gente não declara que a gente não é uma religião. Porque ia confundir o povo na época. Já pensou? Espiritismo é uma religião. Aí todo mundo ia, cadê o padre? Cadê o sacerdote? Ia confundir. Foi o que ele explicou aqui, ó. Porque não há uma palavra, não tem uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. Ou seja, religião é o termo que Kardec escolheu para esse aspecto. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, do culto exterior. Por isso ele não dava muita força ao aspecto religioso. Por isso ele não afirma. Quando ele diz assim, porque então temos declarado, ele está falando, temos como todos que estavam ali. Aí ele diz assim, olha, as reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, como todas as outras religiões. Isto é, com o recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que elas se ocupam. Fazer preces. A religião não faz preces? Podemos fazer. E a gente não faz? Alguns companheiros já me chegaram a me dizer o seguinte, essa é aquela coisa de fazer uma prece no começo dos trabalhos, que ali é um ritual. Não, meu filho, você não sabe o que é um ritual. Ritual é um ato repetitivo, igual, que não se muda. Então a prece é igual, do mesmo jeito, não pode sair daquela linha, tem um começo, meio e fim. E no livro dos Médiuns foi Santo Agostinho, espírito, que recomendou a Kardec a prece antes dos trabalhos, rogando a presença dos benfeitores espirituais. Livro dos Médiuns, pode procurar. Porque vocês, a Kardec, o grupo mediúnico, antes de qualquer trabalho, porque vocês não oram, pedem a ajuda dos benfeitores espirituais. Aí já calou a boca, tem muitos que acreditam que é ritual. Não é um ritual. E a aparente confusão é devido à falta de um vocábulo para cada ideia. Até os espíritos dizem que, olha, é complicado. Vocês lerem Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde há a comunicação dos espíritos, eles sempre vão dizer assim, é difícil para falar para vocês. Algo assim. Porque a gente quer falar uma coisa para vocês, mas não tem palavras aqui na Terra. Então a gente tem que usar uma que vocês compreendam. Aí a gente pega essa palavra e se agarra a ela. E diz que é assim. Teve uma época que houve uma epidemia aqui em Caruaru da boina de Chico Xavier. Não sei se você já viu essa epidemia. Chico andava com aquela boinazinha, né? Porque ele era calvo, para proteger a careca. E quando ele não usava a boina, ele usava a peruca. Feio, viu? Pensa uma peruca feia. Emmanuel até chamou a atenção dele. Você vai sair com isso? Vai ser um ninho, né? De pardal. Emmanuel, você vai sair com isso aí? Ele vou. Aí Chico ainda ficou com ar. Pelo menos eu posso escolher alguma coisa. Aí botou aquela peruca linda, maravilhosa. Aí passou a usar a boina. Aí houve uma epidemia aqui em Caruaru de alguns confrades. Todo mundo usando boina. Vocês sabem quem são. E todo mundo chegava numa casa escrita 4, 5 de boina. Aí comecei a fazer palestra e falar disso aí. Aí foi desaparecendo as boinas. Eu na casa espírita eu falava das boinas. Como se isso fosse. Aí é a boina de Chico. Chico andava com boina. Vai que a gente recebe Emmanuel, né? Então, gente, falta de termos, os espíritos não têm termos, aí usa um, mas a gente pensa que aquilo é absoluto. Muitas vezes os espíritos, vocês gostam muito de sistematizar as coisas. Tem um título, mas a coisa aqui no mundo espiritual é muito maior, muito mais ampla, tem muito mais termos. E Kardec não tinha outro termo, tinha que usar a religião. E a gente tem que usar a religião, mas com outro entendimento. Não tem hierarquia sacerdotal.
não tem roupas especiais, não tem culto exterior, não usamos símbolos, andores, não fazemos procissões, apesar de que alguns espíritos agora estão fazendo procissão. Estão fazendo procissão. Sai pela rua com faixa, fazendo procissão para fazer um trabalho. É atavismo. Está errado? Não. Está certo? Também não. Livre-arbítrio. Ninguém vai combater isso. A gente vai instruir. O Espiritismo vem para instruir. E a gente tem que estudar. Então essa confusão tem que entender que somos religiões, mas não como as outras, mas somos. Fazemos preces, reunimos, falamos de Jesus, falamos em Deus. Não é o que as religiões fazem. Como não tem outro termo, tem que usar esse. Nosso inimigo, gente, não é a religião. É o tema da noite de hoje, materialismo. E se eu fosse falar de materialismo, eu tinha que mostrar religião e defender esse aspecto religioso. Para a gente finalizar e abraça quem quer, tem um livro, já ouviu falar, O Espiritismo em sua mais simples expressão? Quem já ouviu falar? O Espiritismo em sua mais simples expressão, sem complicação, não é isso? Já ouviu falar? Quem já leu? Ninguém. Os internautas? Ninguém está vendo. Essa obra de Allan Kardec. De Allan Kardec. E ele vai falar do aspecto religioso. Sim, do ponto de vista religioso, eu fui olhar a tradução, eu estou com uma obra no francês, porque eu mostrei isso aqui para um confrade que é inimigo do aspecto religioso espírita. Mas isso é erro de tradução. Aí eu peguei no francês, não tem nem como a gente errar, porque no francês é muito parecido com o português. Olha aqui no francês, traduz aí no Google. Calou-se. Silêncio total, não me respondeu. Aí Kardec diz assim, do ponto de vista religioso. O que é ponto de vista, gente? Aspecto. Aspecto. Veja como as palavras, né? Confundem a gente. Só contra o aspecto religioso. Então é contra Kardec. É contra o Espiritismo. Porque Kardec diz assim, do ponto de vista religioso, o Espiritismo, pronto, tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. E agora? Se não tem um livro, baixa aí no Google, tem PDF, o Espiritismo em sua mais simples, para não complicar, porque as outras complicam. Aí Kardec diz, para não complicar a movimento espírita, mas que vocês nem sabiam dessa obra. Aí Kardec, eu tenho certeza que Kardec viu essas complicações na época dele, sobre a religião. Aí, para descomplicar, ele criou essa obra. Aí diz assim, o aspecto religioso do Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Mas ele é independente de todo culto particular. Não tem dono. Kardec está dizendo assim, não tem dono. Cada um pode se reunir e criar o seu culto espírita, porque se embasa em Deus, na alma, na imortalidade, nas penas, nas recompensas. A gente sabe que existe penalidade, existe recompensa após a morte, como todas as outras religiões. Seu objetivo, no aspecto religioso, seu objetivo é provar àqueles que negam, ou que duvidam, que a alma existe, que ela sobrevive ao corpo, que ela suporta depois da morte as consequências do bem e do mal que fez durante a vida corpórea. Ora, isto é de todas as religiões. Allan Kardec. Querem fundar outra doutrina? Fundem. Neo-espiritismo. Pode criar. Neo-espiritismo. Pode criar.
criar. Um nome bonito para esses espíritas materialistas que ele pode usar: o novo espiritismo da nova era. Olha, pode criar. Mas esse aqui, trazido pelos espíritos, é isso aqui que eu trouxe para vocês. Viemos e temos sim o aspecto religioso. Não foi Emmanuel que ditou, foi o próprio Allan Kardec. Por isso, o materialismo é o maior inimigo do espiritismo. E como combater o materialismo? Evangelizando. Não se perde arma, não briga com ninguém, apenas informa e evangeliza. Porque esses que defendem o materialismo, amanhã estarão defendendo o religiosismo. Porque eles também vão para o mundo espiritual. E na Gênese de Allan Kardec sobre a nova era, eles dizem: muitos espíritos que estão no mal vão chegar no mundo espiritual, descobrir que estavam errados e vão voltar renovados e modificados para a nova encarnação. A nova era, gente, vai ser, as pessoas estão colocando na cabeça que a nova era vai ser de espíritos que vêm de fora. Na Gênese de Allan Kardec está dizendo: são vocês que estão vivos aqui, vão morrer e vão nascer nessa nova era. E não pode negar Deus. A nova era está no primeiro ponto de quem não vai ficar aqui na Terra: a negação de Deus. Aqueles que negam a Deus não viverão mais na Terra. Então se agarram nas religiões. Aconselho a religião espírita. Não é proselitismo, não. Pelo próprio estudo. Aqueles que não se encontram bem nas outras religiões. Mas se encontram bem nas suas religiões, permaneça. Se estarem modificando, lhe tornando uma pessoa melhor, continue. E essa é a finalidade da religião, e você está compreendendo. Se está se melhorando, está compreendendo o papel da religião. E o espiritismo também tem esse papel. Por isso, sou grato a todos vocês da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Esse ano que a gente está terminando, né? Nossa última palestra aqui na Fraternidade. E eu não vou poder mais vir, infelizmente, para fazer palestras aqui, porque a diretoria se reuniu, José Soares, e disse que eu não poderia mais fazer palestras esse ano, só no ano que vem. Então eu vou respeitar a decisão da diretoria e, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo ano juntos, aprendendo. Essa é a vantagem desse culto: aprender e trocar energias. Não há se considera melhor do que essa quando a gente chega aqui. Perdoe aqueles que não concordam com os nossos pensamentos, que é natural. Não sou absolutamente conhecedor de tudo, vou me equivocar, mas a vontade, o empenho, o amor que eu tenho de estudar essa doutrina e querer passar para vocês é imenso. Na pureza doutrinária, claro que não. Não tenho essa presunção, nem arrogância. Mas o possível que eu puder, irei passar para vocês. Muita paz. Se a vida está difícil, esse ano foi complicado, parece que as portas se fecharam, perdemos entes queridos, não há mais alegria de viver, há uma tristeza invadindo o seu coração. Minha recomendação é que não desista nunca. Continuem, lutem, vivam, trabalhem, se envolvam no bem. E amanhã vocês vão descobrir o galardão que Jesus prometeu, que não é desse mundo. A minha paz eu vos dou, disse Jesus, mas não é a paz do mundo. Não se aborreçam com essa paz falsa do mundo. Deus próprio. Abracem Jesus. Conheçam Jesus. Vivam Jesus no aspecto religioso do Espiritismo.
planalto da Judéia. Os discípulos ainda em dúvida sobre se temos que orar. Jesus disse que sim. E eles pediram: Senhor, se Deus sabe das nossas necessidades, para onde iremos, de onde viemos, por que então há de se orar? Se temos que orar, ensina-nos a orar. Porque o mestre sempre orava. E muitas vezes ele se apartava do grupo para o silêncio da prece. Aquele seriam os últimos momentos que o mestre estaria junto aos seus discípulos, amigos e abnegados. E ele sabe e ministra as últimas instruções. O Cordeiro inocente logo mais se dirigirá ao matador. E olhando pelas faces expectantes daqueles amigos momentos, sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais lindos e harmoniosos que os ouvidos humanos jamais escutaram, e proferiu a oração das orações. As frases melódicas cantaram delicadas, como se um coral angélico modulasse o canto-chão de incomparável melodia, acompanhando suavemente uma evocação. Pai nosso, que estás no céu, glorificação daquele que é a vida da vida, causa cáusica de existir, natureza da natureza, nosso Pai. 3 desejos de criação da vida, após a referência sublime ao doador de bênçãos. Santificado seja o teu nome. Venha. Mas quando caído, levanta-se, supre-se, com a certeza que de dele nada será negado daquilo que lhe for pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, pois iremos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, teu amor, a tua paz espera por nós. Vamos até Jesus, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Assim vocês vão me deixar conhecer.